Oi, tudo bem? Bom, se você não está muito atento às coisas que estão acontecendo, aconteceu um negócio estranho, talvez acasual, uma situação da qual está tomando uma proporção que eu fiquei surpreso. Bom, há poucos dias saiu o trailer do Assassin's Creed Shadows, que é o novo jogo que a Ubisoft está fazendo e tudo mais, o novo Assassin's Creed que iria se passar no Japão feudal e tudo mais. E já teve algumas polêmicas anteriores. E agora, quando saiu o trailer mostrando que vai ter dois protagonistas, e um é uma ninja e o outro é o Yasuki, que é um personagem que se você pesquisar ou coisa do tipo, vai encontrar algumas obras que falam sobre ele como um samurai. Uma coisa que até detalhe que eu achei uma coincidência na realidade. A data que saiu o trailer do Assassin's Creed Shadows, um pouquinho antes dessa data, chegou a me bater uma curiosidade relacionada ao Yasuki. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a história dele e tudo mais, e aí que eu vi que não é certo que ele foi um samurai e tudo mais, se eu não me engano, no que eu vi, ele chegou a ser um guarda-costas, só que não se sabe muito bem se ele foi um samurai porque não tem quase nenhum registro dele mesmo na história, sabe? Que ele não foi necessariamente uma figura ao que colocou que foi muito registrado. E coincidentemente depois saiu o trailer de Assassin's Creed Shadows mostrando que o principal ia ser o Yasuki, que iria representar ali os samurais. Bom, com esse trailer veio uma grande polêmica, uma grande situação que aconteceu, que foi uma gama gigantesca de dislikes no trailer. As pessoas não gostaram. E um dos argumentos que foi colocado em pauta é o fator do protagonista ser o Yasuki, de não ser um protagonista japonês. E aí, quando isso aconteceu, deu, cara, uma merda. Que eu não vejo há muito tempo uma merda dessa proporção relacionado a uma obra, seja jogo ou filme. A última vez que eu me lembro de ter visto algo parecido, só que na época eu não entrei muito a fundo, que eu tava muito de saco cheio das coisas, que foi na época da Pequena Sereia, no filme, que trocaram ali a etnia da personagem principal e tal. Deu uma polêmica gigantesca quando saiu os trailers. Eu lembro que foi uma coisa meio semelhante ao que está acontecendo com Assassin's Creed Shadows. E é complicado o que está acontecendo agora. Que assim, o ponto que está mais gritante, que o pessoal está colocando, que é onde está dando muito mais discussão, é relacionado à Ubisoft Japão. Por quê? Porque a Ubisoft Japão ficou com uma quantidade massiva de dislikes, coisas tipo, eu acho que era 30 mil, 3 mil ou 30 mil, alguma coisa assim de likes, e mais de 330 mil dislikes. Então tava uma coisa bem desproporcional. Aí foi gente falando que o pessoal que tava reclamando tudo era... eu não sei se eu posso falar no YouTube, eu já ouvi muita gente falando que não é legal falar esse tipo de palavra no YouTube. Então é uma palavra com R. Eu imagino que vocês saibam o que eu tô falando. Aí estavam falando que todo mundo que não gostou, que o Yasuki é o principal, tem esse negócio com R. Foi uma discussão, foi gente falando, gente refutando. Teve vídeo do Brasão de Armas do cara falando, explicando que o Yasuki, o negócio até que eu tinha pesquisado, achei engraçado também, que saiu o vídeo dele e ele até falou mais coisas que eu acabei vendo, mas eu vi muita coisa do que eu já tinha dado uma olhadinha antes, lá relacionado ao vídeo dele. Eu não sabia, né, exatamente de onde eram as fontes e coisas mais específicas que ele falou. Eu vi, ele fez esse vídeo, aí foi gente fazendo vídeo aqui, vídeo ali. E eu fui meio que acompanhando, que eu tenho esse mau hábito de ver ver uma discussão aqui, e eu vou meio que até o final. Eu literalmente saio vendo todos os pontos. Eu vejo todos os pontos, e aí no que eu vejo todos os pontos, eu começo a me estressar, porque eu não gosto de fala ou posição imbecil, tá bom? Eu sou alguém muito lógico, então eu sempre busco uma lógica nas coisas e acabou me irritando, porque simplesmente uma coisa que eu via
era que muita gente trazia, quando, por exemplo, que falam que Yasuke não tinha que ser o protagonista, que tinha que ser um personagem japonês. E aí muita gente falava que em outros vídeos que quem não estava gostando era porque era essa palavra com R, e é porque o Yasuke tem registro sim, que ele era um samurai, que ele foi uma figura importante, que ele era um grande samurai. Mano, eu vi gente falando que existe registro de que ele era um lendário samurai, assim. E vamos lá. Cara, dentro do que eu tinha pesquisado, falaram agora que tá tendo um monte de modificação. Curiosamente, depois desse trailer, tá aparecendo um monte de suposto registro histórico sobre o Yasuke sendo samurai. Tá uma confusão. Mas, por sorte, eu dei uma pesquisada sobre isso antes. E vendo antes dessa treta toda, eu achei, tipo, coisa relacionada a ele ter sido um guarda-costa e tal, e falado que ele foi muitas vezes retratado como um samurai em obras como animes e tudo mais. Ele já foi retratado como um samurai, mas não necessariamente existe muito registro sobre ele e nenhum que confirme que ele seja um samurai. Beleza, esse é o resumo da treta, porque sim, Zoa tem muita coisa, muito vídeo, muito detalhe, tá bom? Esse é o resumo do que eu vi pra você não precisar ter que sair buscando. Porque olha, vou te falar, foi gente falando e tudo mais, um monte de gente que colocou, que falou coisa, que falou outra, uma confusão. Mas eu, olhando toda essa situação, fui procurar uma lógica do porquê não gostaram do trailer. E saiu estranho o trailer. Eu, quando vi o trailer, eu lembro que eu senti uma certa estranheza em relacionar esse trailer com Assassin's Creed. E eu acho que eu encontrei uma lógica interessante. Qual que é? Assassin's Creed, ele segue uma linha histórica, onde nós controlamos um personagem fictício que teoricamente, eles passam aquela ideia. Não, esse personagem, ele pode ter existido, pode não ter existido, mas como ele faz parte dessa Liga dos Assassinos, que é uma coisa muito sutil, não existe nenhum registro histórico sobre ele e tal, e aí não tem nenhum registro sobre ele. Porque aí dá a liberdade deles criarem um personagem, darem uma importância para eles em alguma coisa na história da humanidade em si, que ele vai influenciar, e também dá um porquê que ele não aparece, que ele não é registrado na história. Porque, teoricamente, os assassinos nunca seriam registrados porque eles são assassinos discretos. E aí, quando você pega cada um dos Assassin's Creed, ele tem um detalhe interessante. Por exemplo, o Assassin's Creed 1, ele se passa em Jerusalém. O personagem principal do Assassin's Creed 1 é o Altair. O Altair é um personagem sírio, que ali, na mesma vez eu fui olhar, né? Eu não sou bom de geografia, mas eu vi que a Síria e Jerusalém é algo mais próximo, então faz sentido ele ser o protagonista dali, que é um protagonista ali da área, por assim dizer, condiz com ele tá ali naquele tempo e tudo mais. Assassin's Creed 2 se passa na Renascença da Itália. E o Ezio Auditore, que é o protagonista, ele é italiano, ele é daquela área também. Ele é o protagonista, é o mais marcante de toda a série. Chegamos no Assassin's Creed 3. O protagonista é o Connor. O jogo, o jogo do Assassin's Creed 3 se passa na América. É uma guerra que teve, eu esqueci, desculpa, tá? Eu esqueci. Mas passa na guerra, o personagem principal é o Connor. O Connor, ele é um indígena americano, dali da América, que vive nativo da América. O que faz todo sentido dentro dali da época que também estava passando. E assim se seguiu até que nem os jogos que mudaram a dinâmica de Assassin's Creed pro RPG. Teve o Bayek, que o jogo se passou no Egito, e o Bayek egípcio ali, todo sentido. O Odyssey, que se passa na Grécia, protagonistas nasceram ali na Grécia, são da Grécia. O Valhalla são vikings, e os vikings ali da área ali de onde está tudo acontecendo. Todos os Assassin's Creed, eles seguiram esse mesmo padrão. É um padrão já adotado. Eles pegam um protagonista que viveu faz um protagonista do povo da região de onde o jogo é passado. Esse protagonista vai conhecer figuras históricas dessa região e assim
ao mesmo tempo que você vai se divertir com o jogo, você também consegue aprender algumas coisas. É sempre um detalhe muito interessante de Assassin's Creed. E aí, chegou nessa parte do Japão, onde tem dois protagonistas. Tem uma protagonista que ela é japonesa, que ela é uma ninja, vai meio que representar aquela mítica dos ninjas que a gente tem. E a gente tem o Yasuke, que é o que vai representar os samurais. E é isso que eu acho que acabou dando também o problema lá no Japão. A ideia, principalmente na linha que Assassin's Creed levou, a ideia de, para representar a cultura japonesa dos samurais, que é uma cultura que até hoje é muito lembrada, cara, até hoje tem anime de samurai, mangá de samurai, katana é uma das coisas que você mais vai ver em obra japonesa e tudo mais, é uma parte da cultura muito apreciada pelos japoneses e por todo o resto do mundo. Essa parte de representar essa cultura ser representado por um personagem que não é japonês. E isso é uma coisa complicada, porque também quebra a linha que Assassin's Creed estava trazendo. Também que ele é uma figura histórica. Ele é uma figura histórica porque o Yasuke existiu e acabou dando nisso. Eles quebraram, por algum motivo, a forma como eles estavam fazendo o jogo. O Yasuke, ele é um personagem com muito poucos registros dentro da história sobre ele, e deu essa polêmica. E eu acredito em si que esse é mais a parte do cerne da situação que está acontecendo, de todo esse caos que está tendo. E assim, mano, você querer falar que o povo japonês não pode querer que no jogo que vai representar a cultura japonesa, eles não podem querer que os protagonistas, seja um, seja dois, sejam japoneses, é complicado. Eu não vi ninguém falando que queria que expurgassem o Yasuke do jogo, que não existisse, ou que falasse que ele não existiu, ou coisa do tipo. Não querem que ele seja um protagonista da história do jogo que passa a história japonesa, que é para passar a cultura japonesa. E assim, muita gente que tá falando que não, que as pessoas que não gostam desse protagonista, eu vi, e esse foi uma sacanagem, tá ligado? Na IGN, acho que foi na IGN, pera aí, deixa eu ter certeza. Foi na IGN mesmo, que eu vi uma matéria que tava literalmente falando e deixando explícito ali, quem não tava quem estava fazendo essa polêmica sobre o Yasuke não era porque queria algo historicamente certo ou qualquer coisa do tipo, era simplesmente porque não queria um personagem negro e uma personagem mulher como protagonistas. E mano, esse tipo de argumento cara, você virar e falar que juntando todos os dislikes, que essas mais de 1 milhão de pessoas que podem representar um grande número dos jogadores são todos preconceituosos, é uma coisa complicada de você fazer. É um tipo de argumento raso, principalmente porque a matéria inteira só se prendeu nisso, em falar que existem, tentar justificar o Yasuke com os registros históricos, e ao mesmo tempo salientar sempre que quem não concorda é esse negócio com R e não quer esse tipo de coisa, porque é preconceituoso. Cara, eu não me lembro de uma pessoa reclamando sobre o fato do Bayek, do Assassin's Creed Origins, ser negro. Eu não vi ninguém reclamando sobre no Assassin's Creed Odyssey a personagem principal do jogo ser oficialmente a Cassandra. No Assassin's Creed Valhalla, que o personagem principal certinho dali é a personagem feminina e não o personagem masculino. Eu não vi ninguém rechaçando, boicotando o jogo por conta desses fatos. Porque não tem sentido. A Ubisoft tem total liberdade de escolher se vai ser um personagem masculino ou feminino. Eu, pessoalmente, achei meio nojentinho o que eles fizeram no Odyssey, porque no Odyssey, se você pega o personagem masculino, você não consegue zerar o jogo. Realmente, você não consegue ver o final real do jogo. Você tem que jogar com a personagem feminina. O que eu achei um negócio meio nojentinho, porque se você pega e zera o jogo todo com o personagem masculino, você tem que pegar depois a feminina, e o jogo do Odyssey é um jogo horrível de se zerar, pela quantidade de farm. Ele é ótimo pela ambientação, eu amo a Grécia, nessas épocas, a mitologia grega, mas o Assassin's Creed Odyssey é um jogo nojentinho quando se fala de farmar. Então eu achei o que eles fizeram no Odyssey errado,
mas é a liberdade da empresa de escolher esse tipo de coisa. E eu não vi ninguém reclamando de serem as personagens femininas as protagonistas. Eu não vi ninguém reclamando de, por exemplo, outro jogo que teve uma polêmica há pouco tempo, do Stellar Blade, do fator da personagem principal ser uma mulher. Não vi ninguém reclamando sobre Nier Automata, a personagem principal ser uma mulher. Eu dificilmente vejo pessoas reclamando em massa, tipo, do jeito que está acontecendo agora, das pessoas falando que é errado o personagem de um jogo X ou Y ter etnia X ou Y, ou ser homem ou mulher. Eu dificilmente vejo as pessoas reclamando sobre isso. Quando eu vejo alguma reclamação sobre isso, existe algum ponto específico. E tipo, agora que tá tendo em filme que as pessoas reclamam de o personagem ser originalmente de uma etnia e eles trocam, ou ser originalmente um homem eles trocam, e ter esses detalhes. Com esses detalhes eu já vi reclamando, mas no âmbito do videogame, que eu me lembro, é mais difícil de acontecer um negócio desse. Mas, para não me alongar, o vídeo já tá ficando longo, esse foi a linha do problema. O personagem que vai passar a toda essa ideia da cultura japonesa não ser japonês. Aí você fala, mas é isso, é aquilo do negócio, não, vou me repetir. Cara, o Yasuke, se a Ubisoft pensasse, porque pra mim, sendo muito sincero, eu cago muito pra história de Assassin's Creed. Sendo muito sincero com você, o último jogo de história que eu li do Assassin's Creed que eu vi foi o Origins. E eu achei muito estranho alguns detalhes do Origins, da linha de história, porque você joga com o Bayek, que é o primeiro grande assassino, mas que teoricamente ele não é o patriarca da guilda dos assassinos, que tem... Cara, tem um negócio, eu até posso fazer um vídeo depois falando, mas é meio complicado. Mas eu vi o do Origins e eu gostei da história do Origins, mesmo com esses pontos específicos. Eu gostei, eu acho o Bayek um personagem muito da hora, e principalmente eu achei ele um personagem muito estiloso. Pra mim, os estilos de roupas que você tem no Assassin's Creed Origins foram os mais legais que eu vi até, tipo, em todos os outros. Não achei que as roupas fossem tão legais quanto no Origin. Mas, continuando, essa é a linha do problema do Assassin's Creed Shadows. E eu falo, cara, eu não posso chegar, povo japonês, e falar, não, vocês não podem reclamar, porque o personagem do jogo que sempre se compromete a passar a cultura, a ambientação total de um povo em uma época específica importante e tudo mais, você não pode reclamar do personagem principal não ser japonês. Já tem aqui uma personagem japonesa aqui, tem já uma japonesa, engole e cala a boca. Não pode falar isso, mano. É a cultura deles que vai ser tratada, é a cultura deles que vai estar lá. Eles querem reclamar, eles estão em total direito de reclamar, de falar que eles queriam um personagem japonês como principal. E achar que o fato de não ser um japonês como principal for errado, eles estão no direito, porque é a cultura deles. Se fosse um jogo que se passasse na África e eles tentassem colocar um personagem que fosse branco ali como principal, falar que não, esse personagem aqui acham um registro de tipo alguma pessoa branca na África que foi mais relevantezinho, um pouquinho, fez alguma coisa aqui e ali, e fala que não, ele vai ser o grande protagonista que vai representar toda a cultura africana, cara, as pessoas da África vão ter total razão em reclamar. Existem pessoas brancas na África. O próprio Elon Musk, se eu não me engano, ele é sul-africano. Mas não ter o personagem branco representando toda a cultura da África é completamente entendível causar uma revolta, porque ali nessa área, para representar aquela cultura, teria que ser um personagem negro, porque é a grande maioria da etnia do povo de lá. E seguindo a lógica dos Assassin's Creed, de todos que foram feitos, os protagonistas de Assassin's Creed Shadows deveriam ser ambos japoneses. Isso significa que o Yasuke não ia estar no jogo e ele ia ser rechaçado? Não, porque ele é uma figura que as pessoas gostam de adaptar, e principalmente como samurai. Então seria muito interessante você utilizar o personagem no jogo, seja em uma side quest ou seja como um personagem recorrente na história, que vai acompanhar o personagem principal. Talvez pode ser um personagem que vai ali acompanhar, vai ser importante na história. Poderia ser feito, mas ali é a Ubisoft, suas decisões. Para mim, pessoalmente, eu acho que a Ubisoft deveria já parar
com essa de querer criar protagonista no jogo, porque assim, é que eu não cheguei a me atentar muito aos protagonistas do Odyssey e do Valhalla. Valhalla eu mal joguei. Eu tenho que pegar pra jogar. Mas, cara, pra mim tá desinteressante ver os protagonistas. Mais vale, e principalmente como eles dão escolhas pra você fazer. Mais vale eles abrirem mão logo e deixar você criar o seu personagem. E aí, como ele é um personagem que não... Você vai ter ali as escolhas, vai ter ali suas decisões históricas, aí conhecer. Mas não importa, o personagem não tá registrado na história. É um personagem fictício. Abre logo a mão e deixa criar. Aí a pessoa que quiser fazer um personagem japonês vai fazer japonês. Quem não quiser fazer o personagem japonês não vai fazer japonês. E vai ficar todo mundo mais feliz. Porque o jogo em si de Assassin's Creed não é lá conhecido por uma história super bem ali amarradinha. Super bem, nossa, que história incrível. Não é. Ainda mais com esse negócio que tem do Animus, que eu acho insuportável. Eu não gostava quando era o Desmond. O jogo que eu mais dei uma simpatizada com o Desmond, e foi uma simpatizada pequena, não gostava de jogar com o Desmond, foi o 3, que é o jogo que ele morre. Eu não gosto da parte que você sai pra chegar na atualidade. Eu gosto da ambientação antiga, de jogar no tempo antigo, de jogar ali naquela parte. Eu não quero saber de voltar pra fora do Animus, mas eles fazem. Muita gente não gosta, mas eles fazem. Então assim, a Ubisoft, sendo muito sincero com vocês, eu acho que a Ubisoft hoje em dia é uma empresa que toma cada vez decisões mais burras, que faz umas coisas complicadas e que tá caminhando para se ferrar, porque Avatar, o jogo do Avatar, que lançou há menos de um ano, já tá pegando 40% de desconto, o que não é um bom sinal. Normalmente o jogo que tem menos de um ano pega 10, 20%, algum jogo que quer dar uma puta de uma promoção pega 30%. A Assassin's Creed pegou 40%. Assassin's Creed não. Avatar já tá pegando 40% em menos de um ano. O Assassin's Creed Mirage já tá pegando 50% de desconto. Então a Ubisoft, ela tá seguindo um caminho, ainda mais com os preços, mano. Assassin's Creed Shadows, o pacote mais caro, chega a R$600, cara. Isso é um absurdo, mano. O mais barato é 350, isso é ridículo. Então assim, a Ubisoft é burra, ela tá tomando decisões burras, não tá sabendo fazer personagens direito e não tá entendendo o próprio público e o próprio objetivo que eles tinham com Assassin's Creed. Parece que já se perdeu e todo esse caos que acontece é por uma guerra idiota que as pessoas ficam fazendo, ficam cada vez mais se separando e muita gente nesse ali de opinião e tudo mais não sabe olhar para uma situação de forma lógica e olha para a situação de forma unicamente burra, querendo transformar toda uma linha de pessoas e taxar todo mundo de uma coisa. Eu acho esse tipo de atitude um tipo de atitude burro. E pior, o tipo de atitude que pega crimes que são hediondos, atitudes que são hediondas, que são absurdas, que são coisas ridículas, que deveriam ser abominadas e tornam isso, taxando, usando como para qualquer coisa, para taxar as pessoas disso, que a própria palavra vai perdendo a força. E aí, mano, é uns perigos tão absurdos que você pega, que acontece, que é um negócio que me deixa até estressado. Toda vez que eu vejo um negócio disso, eu fico estressado com isso. Mas é isso. Pra resumir, pelo menos resumindo nesse vídeo, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo quando eu editar, é isso que tá acontecendo com Assassin's Creed Shadows. Se você é uma pessoa que, assim como eu, se estressa pra cacete com isso, eu dei um resumo do que tá acontecendo nesse vídeo, dei um pouco do que eu acho sobre a situação, e é isso. Se você não quer se estressar, quer entender o que aconteceu, não quer se estressar com tudo isso, pelo menos não muito, porque eu me estressei fazendo esse vídeo, você vê o vídeo, é isso aí. Você sabe o que tá acontecendo. Você tá mais situado na situação. Mas bom, é isso. Situação chata pra caramba que tá acontecendo. A Ubisoft é burra. Pronto. É isso. Espero que o vídeo tenha sido informativo pra vocês. E obrigado por terem assistido até aqui. Deixa um like, compartilhe o vídeo para me ajudar a crescer o canal, a fazer o canal alçar novos ares e mais pessoas. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço e até uma próxima oportunidade.